Louvado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Retomemos, meus irmãos, Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 11. Eu tinha contado, mas eu já esqueci. Eu acho que em Daniel estamos chegando já a uns 40 exposições. E no capítulo 11, que nós começamos na semana passada, percorremos aí os dois primeiros versículos. Hoje seguiremos mais um trecho aí do capítulo 11. Não terminaremos o capítulo 11 hoje ainda. Daniel 11, vamos até o versículo 20, apenas. Dos 45 versículos, vamos até o 20. Esse texto nós não projetamos, para que os irmãos não percam o costume de abrir o texto sagrado. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. O 4. Mas o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos, o 7. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos. Ele deixará em paz o rei do norte. Mas, depois, este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. O 13.
Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. 17. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será levantado. O 20. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus eterno, justo, louvado seja o teu nome santo, ó Pai. Nós cremos piamente de que toda a tua palavra é inspirada pelo Senhor. E como tal, apta para corrigir, para exortar, para educar na justiça, para tornar os servos do Senhor habilitados para toda boa obra. Como ouvimos a tua pequena serva recitando hoje pela manhã, ela é como espada de dois gumes, que penetra até o ponto de separar alma e espírito, junta e medula. Sabemos que ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem, e não há criatura que não se manifeste em sua presença. Ei-la aqui, Senhor, aberta e lida entre nós. Carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo para que prepare-nos como uma terra boa, arada e preparada para receber da boa semente do Senhor. Carecemos da ação do Senhor para que ela se torne compreensível, porque as verdades espirituais só se discernem assim espiritualmente. Habilite-nos, Senhor, a aprender, a discernir, a reconhecer, a compreender a Tua palavra e a praticá-la. E que a Tua palavra promova entre nós, Senhor, aquilo que ela foi designada. Que ela promova transformação, promova conversão, promova edificação, enfim, Senhor, e tudo mais daquilo que lhe apraz, e que tudo isso redunde para o louvor da Tua glória. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Eu acredito que para a maioria de nós, não fez quase sentido nenhum que nós lemos. Alguns textos, eles são sim meio que autoexplicativos e até numa primeira leitura já dá para observar ou absorver alguma coisa. É uma confusão, é um conflito daqui, é um rei de lá que vem para cá, que assume ali, e a filha de um casa com o outro, e o braço, e não sei o quê, e aí? Nós temos aprendido algumas coisas, e eu preciso reiterá-las. Vez ou outra eu vou mostrar novamente, algumas vezes não, mas outras vezes eu vou ter que repetir a temática desse tipo de literatura e o seu propósito. Vejamos, aquilo que nós já vimos algumas vezes.
Literatura apocalíptica tem uma temática, são 4 pontos que a gente tem perseguido e que a gente precisa levar em conta quando lemos esse tipo de literatura. Sempre quando encontrarmos esse tipo de texto profético, apocalíptico, que fala do caos, que fala da destruição, sempre será revelado o avanço ou o crescimento do mal. Em segundo lugar, o cuidado de Deus por seu povo. O livro de Apocalipse inteiro precisa ser lido dessa forma. Vários sermões e revelações precisam ser lidos dessa forma. Ainda, a segurança de que o mal não prevalecerá e, finalmente, a única coisa com duração eterna é o reino de Deus. Eu preciso levar isso em conta quando leio esse tipo de literatura. Além dessa temática, nesse caso aqui em particular, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do livro do profeta Daniel, tem aqui 2 propósitos. O primeiro deles era de encorajar Daniel. Eu preciso também levar isso em conta quando leio esse tipo de texto. Em segundo lugar, fortalecer o povo de Deus, fortalecer a igreja. Mas esse capítulo 11, apesar de trazer revelações, porque quem começa falando aqui é um anjo, como nós vimos na semana passada. O versículo 1 é o anjo que está falando aqui, mas eu, no 1º ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. O anjo está dizendo que ele foi em direção ao rei Dario e o fortaleceu e o encorajou, porque era o Senhor que o estabeleceu rei, foi o Senhor que o manteve, o fortaleceu, e era o Senhor que o destituiria. Nós já vimos isso, certo? Mas do versículo 3 em diante, sobretudo até o versículo 20 que nós lemos hoje, é história pura. É profecia que se cumpriu na história. Mas história não é uma coisa muito popular. Há um autor que conta um ditado popular nos Estados Unidos, eu nunca tinha ouvido antes de ler isso. Ele diz que Henry Ford, aquele que criou a linha de produção, a primeira linha de produção nos Estados Unidos, que produziu lá o carro, né, o criador da companhia Ford, ele dizia em relação à história, abre aspas, que história era mais ou menos uma bobagem. Para ele, história era uma grande bobagem. A essência, diz esse autor, a essência do desdenho que Ford tinha pela história é que a história tiraria o ânimo e o encorajamento para as pessoas viverem o aqui e o agora. Quando eu li isso, eu lembrei de um ditado que nós dizemos algumas vezes, comum na nossa cultura. Quem gosta de passado é museu. E assim a gente abole um conhecimento precioso sobre a história, que não é, de certa forma, que de nenhuma forma é irrelevante para nós, porque a história, entre outras coisas, revela os grandes e poderosos feitos de Deus. Quem não sabe ler história, não consegue compreender os cumprimentos da palavra de Deus. E esses são preceitos que encorajariam Daniel e que fortaleceriam a igreja, o povo de Deus. Se isso fosse verdade, se a história é de fato uma bobagem e quem gosta de história é museu, então nós teríamos um grande problema. Porque não só nesses 20 versículos que nós lemos, mas o capítulo 11 de Daniel está cheio de profecias que se verificam na história. Perderia-se muito da palavra de Deus, do encorajamento que ela traria, da esperança que ela pode trazer, do vigor que ela pode trazer para os nossos dias, se nós desconsiderarmos a história. Nós teríamos então um grande problema. Não se importar com a história e achar que os acontecimentos são apenas aleatórios, são regidos pelo destino
ou são obras do acaso, na realidade é desmerecer e desconsiderar a própria verdade bíblica. Eu mencionei para vocês na semana passada que tem um autor que diz que esse capítulo 11 aqui de Daniel é um dos mais difíceis de todo o livro. E ao estudá-lo, nós precisaremos nos referir a outros textos e recorrer à história. Mas é um desafio, meus irmãos. Eu mesmo, nesses quase 30 anos, é a primeira vez que peguei o livro do profeta Daniel para expor. É a primeira vez que estou expondo o capítulo 11. E eu nunca ouvi ninguém expor esse capítulo 11. Eu não estou dizendo que nunca fez isso. Mas se você tem aí uns 30, 40 anos de igreja, eu não sei se você já ouviu alguma vez. Porque, em princípio, é um texto muito chato, complexo, sem sentido. Dá vontade de pular. Como eu vou fazer alguma aplicação? O que tem eu a ver com a Grécia, pastor? Nós estamos no Brasil nesses dias. O que tem a ver esses reinos do Reino do Norte? O Sul aí, o Rio Grande do Sul, que Sul é esse? Tem que dar aula de geografia e de história para a gente compreender alguma coisa. Então fique em oração, para que o Senhor nos permita absorver ao menos parte daquilo que Ele revelou e que encorajou Daniel a ser um dos gigantes da fé. Ele pode parecer, esse capítulo 11, num primeiro momento ou numa primeira leitura, exatamente esse tipo de história maçante, porque aquele tipo de história que muitos críticos da história têm em mente, porque ele é cheio de intrigas, de conflitos entre reis e príncipes, com guerras, pestilências. Aqui é apresentado uma variedade de alianças e rompimentos de alianças, de guerras e rumores de guerras. Aquilo que qualquer um crítico de história poderia dizer: quem gosta disso é museu. Eu quero saber quais são as soluções para os meus problemas hoje. Que pastor de sã consciência vai remeter o povo a ter que gastar ou investir alguns domingos num tipo de texto como esse? E ele ainda nem termina num domingo só. Ele quer perdurar o nosso sofrimento por mais alguns domingos. E ele já disse que não termina hoje, que semana que vem vai continuar. Ah, semana que vem eu não venho, não. Mas, amados irmãos, há de fato alguma coisa que nós podemos aprender dessa história que seja verdadeiramente relevante e significativo para reger nossas vidas aqui e agora. Então vejamos, o nosso tema de até o versículo 20 é esse: a soberania de Deus na história e o triunfo final do reino de Deus, ou do seu reino. Esse é o tema que nós começamos a semana passada. Do versículo 1 até o versículo 20, o que nós veremos é isso aqui, ó. O conflito soberanamente ordenado. Então a gente não vai só ler história, a gente não vai só ter conhecimento de alguns acontecimentos na história. Então não é só fofoca, saber que o rei do sul pegou sua filha para casar com o rei do norte, para poder fazer uma aliança. Isso não é só matéria de tabloide, isso não é só revista de comentários de novela. Não, aqui está se revelando um conflito ou conflitos que são soberanamente ordenados. Nada, nenhum conflito, nenhuma guerra, nenhum rumor de guerra, nenhuma aliança, nenhuma quebra de aliança, nenhum avanço, nenhum retrocesso. Tem aqui no versículo 7, 8 mais ou menos, que fala da multidão de soldados de um dos exércitos. Eu fui procurar saber, ele foi com 7 milhões de soldados e perdeu. É interessante que parte do que está sendo revelado aqui nós já encontramos no capítulo 8. Mas o Senhor aqui está especificando com detalhes, o que vai acontecer. E está dizendo: eu somente, meu é o que erra e o que faz errar. E nós temos descoberto
que isso é muito encorajador. Saber que não tem nenhum rei que age por conta própria. Não há nenhum juiz injusto que, na sua injustiça, age porque quer. Não há nenhum avanço, não há nenhuma guerra, não há nenhuma pequena discussão que não haja um controle por detrás. Nós vimos, então, nos 2 versículos, a atuação dos anjos no governo dos reinos. O favor de Deus por seu povo, e vimos a regência divina. Isso foi nos 2 primeiros versículos. Hoje, então, o ponto 2. O conflito soberanamente ordenado. Agora o ponto 2. Não acontecia isso não, tem um intervalo antes de ir. A gente não sabe se caiu a internet, o que aconteceu. Vai chegar não? Vai vir? 3, 2, meio... 75, 0,75, aí já foi logo o 2 de uma vez, já pode, aí. Segundo argumento, para confirmar o nosso tema, a soberania de Deus na história e o triunfo final do seu reino. Então nós veremos, para comprovar o nosso tema, a nossa tese, que há o domínio humano, mas como instrumento do propósito divino. Do versículo 3 ao versículo 20, é isso que está acontecendo. A melhor forma de começar aqui Daniel 11, ou de recomeçar Daniel 11, como é o nosso caso, é preciso retomar aqui um pouquinho do seu contexto. Eu já mencionei isso a partir do capítulo 10, o que está acontecendo. Daniel recebe a visão no 3º ano de Ciro. Esse 3º ano de Ciro foi quando os judeus que estão há 70 anos no cativeiro recebem agora a autonomia, a liberdade para retornarem para Jerusalém, para reconstruírem os muros, reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo e assim, naturalmente, restaurarem sua comunhão com Deus. Era mais do que de retomar posse da sua terra. É mais do que ganhar na justiça a posse da sua casa que você recebeu com herança. A reconstrução de Jerusalém demonstra ou representa o retorno à adoração ao Senhor, uma reconciliação com Deus. Deus os estava recebendo de volta. Vocês podem voltar para Jerusalém, porque agora aceitarei novamente o culto de vocês. Eu aceitarei vocês novamente. O fato de terem sido expulsos, levados para o cativeiro babilônico, representava justamente isso. Era quase como se fosse uma nova expulsão do Éden. Porque Jerusalém era como se fosse, ainda que de forma imperfeita, representava o paraíso na terra. Representava ali o local de comunhão do povo de Deus com o seu povo. Quando foram expulsos, eles não podiam nem mais sequer cantar um hino, diferente de nós nos nossos dias. Por conta da obra do Cordeiro, podemos orar debaixo do chuveiro, podemos cantar louvores ao Senhor em quaisquer lugares. Mas eles não podiam cantar os louvores de Sião em terra estranha, não podiam fazer culto a Deus. Só que o que acontece? Logo que eles estão retomando essa reconstrução e tendo a reconciliação com Deus, há um levante de opositores, de samaritanos que se levantam contra os judeus que retomam. E aí eles passam a ser impedidos da reconstrução. É como se o Senhor tivesse falado para Daniel: os 70 anos chegaram ao fim, eles vão poder voltar. Mas de repente o Senhor diz: espera aí, ainda não os aceito. É por esta razão que Daniel, por 21 dias, chora e jejua diante de Deus. Daniel está enfraquecido. Daniel, com quase 90 anos, deve estar nesse momento buscando no Senhor o encorajamento, as respostas. E o capítulo 11 é a resposta. Capítulo 11 é a resposta. No versículo 2, vamos juntos reler o versículo 2. O anjo
que falou aí no versículo 1, que ele foi enviado para fortalecer e animar Dario, agora ele vai falar com Daniel. Vamos juntos, o verso 2? Agora... No começo do versículo, o anjo diz para ele assim, lembrando que ele está abatido. Ele não está só faminto. Ele não está só fedendo. 21 dias na beira do rio, sem se banhar, sem se untar com óleo. Comendo rações mínimas de comida. Ele não só está enfraquecido física, mas também emocional e espiritualmente. O povo que está lá em Jerusalém está igualmente abatido, abalado e desanimado. Durou um bom tempo esse abatimento do povo. Eles pararam a reconstrução e eles perderam, de certa forma, o significado de estarem lá. Perderam o sentido. Há alguns que contam que o povo nesse período vivia apenas a manutenção, para sobreviver. Fazendo força para levantar todo dia de manhã para fazer o mínimo. Senão eles não comeriam, morreriam de fome. Mas não tinha sentido para a vida deles. E aí no versículo 2, agora eu te declararei a verdade. E a verdade vai animá-los. A verdade vai encorajá-los. A verdade vai fortalecê-los. Mas eu preciso fazer duas considerações antes de prosseguir. A primeira delas, se você é aquele tipo de pessoa que tudo é triunfo, a sua vida é um triunfo depois de outro triunfo, como diz aí no linguajar, é só vitória. Se viver para você não é penoso em nenhum momento, se você não tem que lutar algumas vezes na sua vida para fazer o mínimo, se você não tem que lutar algumas vezes para obedecer a Deus nas coisas mais pueris e fundamentais, como amar e perdoar, se você não tem lutas, capítulo 11 não tem muito sentido para você. Se você vive de vitória em vitória e não enfrenta nenhum revés, nenhuma adversidade, segue o barco. Mas, uma outra consideração, se você sabe o que é lutar, se você sabe o que é cair, se você sabe o que é o desafio de fazer aquilo que Deus requer de você, esse capítulo então é para você. Certamente ele é para mim. Se você já se perguntou se Deus de fato está na sua vida, se você alguma vez já se sentiu meio abandonado, se sentiu assim meio esquecido por parte do Senhor, se você alguma vez já a sua equação deu um resultado negativo, eu leio das bênçãos maravilhosas do Senhor, eu vejo das benesses à disposição, eu vejo tantos bons exemplos de fé, de testemunhos, de perseverança, mas por outro lado, eu vejo na minha vida, muitas vezes, desafios, dificuldades, desencorajamentos. Então continue atento, porque esse capítulo 11 é para nós. Tem um comentarista que ele traz uma citação de um historiador antigo, e eu compartilho com vocês. O historiador grego Tucídides sugere que a história que a gente lê no ensino médio, que a gente lê a história, é filosofia
ensinada por exemplos. Aí ele chega a uma conclusão. Se a história é filosofia ensinada por exemplos, porque a gente olha na história e a gente vê coisas boas, coisas certas que deram bom resultado e coisas erradas. Quando a gente avalia a história da nossa própria vida, então foram grandes lições que Deus nos ensinou, preceitos preciosos que Ele ensinou na nossa própria história. E quando a gente lê a história de outros, a gente pode chegar à mesma conclusão. Então, se história é filosofia na prática, aí ele chega a uma outra conclusão. Ele diz: então, a história de Israel também proporciona um exemplo do qual podemos aprender como Deus atua no mundo e então discernir como Ele pode agir em nossa pequena vida. Vamos então para o número 2, que já estava ali. O que é que nós encontramos nos versículos 3 a 20? Ascensão e queda de reis. História. Só que nesse caso aqui, uma história revelada antes dela acontecer. E nós descobrimos ou descobriremos que para Daniel, conhecer parte da história antes dela acontecer foi um recurso precioso para que depois daqueles 21 dias, sem banhar-se, sem alimentar-se adequadamente, ele pudesse ser revigorado, reanimado. Sabemos que isso seria um grande instrumento para aquele povo que estava lá em Jerusalém, abatido, fazendo força para sobreviver. Quando o Senhor revela sobre a ascensão e queda de reis. Aqui ele vai falar sobre Alexandre o Grande, ele vai falar sobre aqueles que o sucederam, primeiro 12 governantes, nenhum dos seus herdeiros, não havia herdeiro, e depois dos 12, apenas 4 generais assumem, dividindo o reino em 4, e eu repito, parte disso já fora revelado no capítulo 8, mas aqui o Senhor especifica com detalhes para mostrar ainda o seu controle mais minucioso, certo? Vai falar sobre o reino do norte, os Seleucidas, e o reino do sul, Ptolomeu, ou o reino ptolomaico, e o conflito entre eles. Aqui eu faço um pequeno primeiro exercício, que eu poderia fazer durante algumas semanas, pegar versículo por versículo e mostrar na história o que isso significa. Mas eu vou pegar o versículo 3 e o versículo 4. Eu vou reler o 2 junto para emendar, para não ficar sem sentido. Acompanhe aí, por favor. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. O 4. Daniel, então, é noticiado de que a Pérsia, o grande império da Pérsia, não permaneceria com o seu poder dominante. Logo, seria substituído esse império pela glória do império grego, que fora por conta da proeminência de Alexandre o Grande, que está aí no versículo 3 e no versículo 4. Ele foi um jovem excepcional. Se você tiver a curiosidade de ler alguma coisa, em quase qualquer livro de história, de escola,
e ler sobre Alexandre o Grande, você vai ver como que ele foi a exemplo do que vem falando lá o profeta Daniel, das revelações que recebe. A sua avidez por conquista e controle, a sua agilidade, o seu destemor tão jovem. Ele falece com 32 anos de idade, sem filhos, para herdar os seus domínios. 12 de seus generais dividem o reino, e logo em seguida, depois de muitas tramas e conspirações, o reino se acalma e apenas 4 dos seus generais assumem então até então grande império grego. E desses 4 grandes impérios, 2 se destacam. Um no norte, sediado na Síria e Babilônia, e o no sul, sediado no Egito. E entre esses 2 reinos está Judá e Jerusalém. Quando o reino do sul sobe para invadir o norte, ele passa por onde? Passa por lá. E quando o reino do norte vai para o sul, para as guerras, onde eles se encontram, ou por onde eles passam, as profecias do versículo 13 e versículo 4 cumpriram-se com exatidão, com pormenores, com detalhes, o que pode ser comprovado se nós lermos sobre a história. Isso se deu mais de 200 anos depois de Daniel. Muitos desses eventos aconteceram no período intertestamentário. O que é período intertestamentário? O período intertestamentário é entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: houve um silêncio profético quando encerra-se o Antigo Testamento e o Novo Testamento, cujo silêncio é quebrado com o profeta João Batista. Mas durante esses 400 anos de chamado silêncio profético, o Senhor já revelara o que aconteceria nesse período. Era um silêncio naqueles dias, mas o que aconteceria naqueles dias já estava revelado. Quando nós vamos para o versículo 5, o que é revelado para Daniel? O rei do sul será forte, ou seja, do Egito, o reino ptolomaico, um dos generais de Alexandre, cujos descendentes serão representantes desse reino ptolomaico. Então diz o versículo 5, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. O que foi profetizado aqui no versículo 5, sobre esse reino do sul, é sobre o Egito. Como o capítulo 8 lá de Daniel já deixa isso claro para nós, mas sem muitos detalhes. Então, mais de 200 anos, Daniel está em torno de 600 anos mais ou menos antes de Cristo. Lá no ano 322, aconteceu o surgimento de Ptolomeu Sóter, que veio a governar o Egito naquele ano e permaneceu até o ano 305. Reinou por quase 20 anos. Ele tomou sob a sua proteção um príncipe chamado Seleuco, que se tornou brilhante e veio tornar-se seu adversário. Ele veio a governar o norte. Em 312, este jovem tomou a Babilônia, lá no norte, e todos os seus rivais, e estabeleceu o que se tornou o Império Seleucidas, um reino independente, cuja sede, como eu disse, era na Síria. Ultrapassou em muito o reino do sul em tamanho e em poder. Versículo 6 ao 20, eu poderia continuar falando isso, mas eu não vou fazer. Porque isso aqui já é uma amostra para nós do que vem a seguir. O versículo 6 vai falar que o rei do sul faz uma conspiração com o rei do norte, dão a filha em casamento, para que a filha pudesse influenciar. É uma trama de conspiração com detalhes. Faltou dizer que tipo de conversa teria nos corredores do palácio. Faltou dizer que tipo de argumento e vocabulário que se usou, que comemoração foi feita no dia do casamento, só faltou dizer isso. Para quê? Ou por que tantos detalhes? Todos estes fatos históricos
ainda que difíceis e complicados, podem muitas vezes não ser particularmente interessantes para nós. Eu não tenho interesse em saber exatamente como foi esses reinos. Mas é quase impossível para alguém lembrar por muito tempo desses episódios. Por mais interessante e interesse que nós tenhamos, lembrar de nomes, de datas, é difícil para nós. Mas então nós chegamos a um ponto onde um certo Antíoco Epifânio entrará no cenário. A partir do versículo 23, no meio dessas tramas todas, surgirá um personagem muito importante, que ele também foi mencionado no capítulo 8. Ele é extremamente importante. Nós vamos aprender como ele foi um perseguidor do povo de Deus. Nós veremos isso, se o Senhor permitir, na próxima sessão. Onde nós precisamos chegar, ou onde nós poderíamos chegar, se nós levarmos em conta essa pequena demonstração do controle de Deus sobre esses conflitos. Se nós lermos de forma detalhada, versículo por versículo, nós veremos o cumprimento de cada predição, de cada detalhe. Mas eu não vou fazê-lo, para não ser cansativo, para não ser pedante e muito complexo. Em vez disso, eu vou só seguir um fluxo, com exemplo desses versículos que nós lemos agora, no 3, no 4 e no 5. Vamos seguindo um fluxo e nós vamos perguntar: qual é o significado dessa história para Daniel? Qual é o significado dessa história para nós? Para Daniel, essa história ainda se realizaria. Para Daniel, isso que lhe é revelado estava para acontecer num futuro distante. Daniel mesmo não os testemunharia, para poder dizer: olha, a palavra de Deus se cumpriu mesmo. Mas tem algum efeito na vida de Daniel, apesar dessa revelação ser para um futuro distante e que ele não a testemunharia em loco. Para nós, esses eventos estão num passado distante. E assim como não foi irrelevante para Daniel, não é irrelevante para nós. Quer estejam no futuro, como foi para Daniel, ou no passado, como é o nosso caso, esses eventos diziam para Daniel e dizem para nós algo muito importante sobre o soberano controle de Deus sobre a história, o que é totalmente relevante para a nossa jornada de fé no presente. Foi o profeta Isaías que disse o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Daniel estava sendo encorajado a nada mais, nada menos do que conhecer o Deus do qual ele cria. E o conhecimento de Deus, reconhecer quem Deus é a maior maneira de fortalecer nossa alma, de encorajar-nos diante das tribulações. A história que tem seus pêndulos, nesse caso, ora ao norte, ora ao sul, mas a gente descobre que esse domínio humano, ele é transitório, ele apenas é um instrumento do propósito divino. Ele reina sobre todas as coisas, governa com poderosa mão sobre todas as coisas. Eu
Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? É interessante que Elias, quando estava abatido, antes recebeu da parte do Senhor pães e água para se fortalecer. Mas aquilo lhe deu vigor para ele fazer uma caminhadinha apenas. O que veio ali fortalecer mesmo foi quando depois naquela brisa suave o Senhor lhe falou. Ali veio seu encorajamento, resgatou-se o sentido para a sua vida. Saia daqui e vai ungir Eliseu no seu lugar. Eu quero morrer, mas antes de você morrer, você vai pegar sua capa e vai até Eliseu e vai ungir Eliseu, rei no seu lugar. Rei no seu lugar, profeta em seu lugar. Vai ungir os reis que eu vou mandar, e vamos adiante. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro sequer. A gente vai dar voltas, e o Senhor vai contar histórias. O Senhor vai contar parábolas, para no final dizer para nós, seja essa parábola, aquela parábola, essa história ou aquela história, esse evento ou aquele evento, eu reino sobre todas as coisas. Eu governo com poderosa mão, o macro, e governo mínimo. Onde Daniel poderia ancorar sua confiança? Num Deus que muda, num Deus que oscila, que numa hora diz assim: Ciro é meu servo, Ciro decreta a libertação do povo, Ciro decreta. Aí de repente os samaritanos começam a assim interferir naquela situação e impedem a reconstrução do templo, porque eles mandam uma carta para o mesmo Ciro, inventando histórias, inventando mentiras, e Ciro volta atrás. Não era Ciro, já era Dario. E o rei volta atrás, no decreto. Como assim? Eu contei isso esses dias. É como no jogo de futebol, na disputa de pênalti. O goleiro é crente, e o batedor também é crente. O goleiro faz uma oração: Senhor, fecha esse gol, não deixa passar esse gol. E o batedor do pênalti: Senhor, preciso fazer esse gol. Quem que Deus vai ouvir? De lado de quem Deus está? De ninguém. Do seu próprio, da sua vontade. Ele não vai ceder porque um fez uma oração mais forte. Ele não vai ceder para outro porque fez um sacrifício maior. Ele vai agir conforme o conselho da sua vontade. Ele vai agir conforme aquilo que ele determinou. Então não foi mal olhado, não foi olho gordo, não foi porque você comentou sobre a sua promoção com o seu colega que entrou areia e você não conseguiu ser promovido, e ele foi no seu lugar. Está vendo? Você não devia ter falado nada, porque você foi falar e entrou areia, está vendo? Boca fechada. A história não é regida por acasos, mas pelo conselho eterno de Deus, e isso em Cristo Jesus, o seu Filho. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: nele, ou seja, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Agindo Deus, quem impedirá? Preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nosso Deus é invencível, nosso Deus é eterno, imutável, infinito em seu ser. Soberania, glória, majestade, honra, perfeição. Nosso Deus é aquele que controla todas as coisas, controla o pensamento, a fala, às vezes até aquele farol fechado, que nós achávamos que foi um impedimento para nós, um atraso para nós, estava no controle de Deus. Pneu que furou, um atraso. E nós muitas vezes somos aqueles murmuradores que reclamamos como se não reconhecêssemos que Deus de fato governa, porque nós resistimos ao governo da nossa própria vida. Então, se você sabe da luta que é poder obedecer ao Senhor, se você sabe o que é se resignar e obedecer ao Senhor, se você sabe que muitas vezes pena para poder obedecer coisas mínimas do Senhor, se é difícil para você andar no caminho certo, então você precisa reconhecer o governo do Senhor sobre até a sua própria vida e entender que nós temos que ceder, precisamos de fato entregar, precisamos de fato nos render ao Senhor,
Porque se Ele é o Senhor que levanta reis e destitui reis, e faz avançar reinos e destitui reinos, então Ele deve ser apto para poder governar a minha vida, para fazer com que eu seja o marido que ama a minha esposa. Nós encontramos nas Escrituras o poder de Deus sendo revelado de maneira tremenda. No princípio era o Verbo estava com Deus, diz em João capítulo 1. De certa forma, ele está fazendo referência a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quando o Senhor, quando a terra era sem forma e vazia, o Senhor determinou, haja luz. E diz o texto, e houve luz. Pelo mando criador. Tem um hino que nós cantamos, que tem esse trecho, não estou lembrando de mais nenhuma frase do hino, do mando criador. E nem a gente só, rompendo no levante, meu Deus. É o 88, lembrei agora, 88. Antes do mando criador, falando do amor de Deus. Mas nós encontramos nas Escrituras a ordem do Senhor sendo obedecida. Nós vemos Ciro, o rei persa, sendo chamado Ciro, meu servo. Nós lemos na semana passada um trecho de Isaías 39, se não me falha a memória, quando Deus fala em relação a Senaqueribe: Senaqueribe, você avançou sobre essas nações porque eu que mandei. Eu aterrorizei essas nações. Eu é quem fiz você ser vitorioso. Eu que fiz você marchar sobre o Líbano, sobre o Egito, etc. Eu sei o que você faz na sua câmara de dormir. Eu governo você, eu mando você fazer e você faz. Nós vemos no Novo Testamento Jesus dando ordens e os espíritos malignos lhe obedecendo imediatamente. Nós estamos vendo o controle de Deus sobre todas as coisas, mas nós resistimos ao controle dele na nossa própria vida, talvez porque não reconhecemos o controle dele, o domínio dele sobre todas as coisas. Eu vou fazer esse jovem avançar e crescer e sobrepujar reis poderosos. E Alexandre o Grande vai lá e conquista aquilo tudo. Bom, basta, acabou. Ele dá ordem e todo mundo obedece. E ele diz para nós: ide, portanto, fazei discípulos. E nós resistimos. Ele dá ordens para nós. E nós somos um daqueles poucos que, sendo o seu povo, povo de sua propriedade exclusiva, lhe resistimos, não lhe obedecemos, negociamos a nossa obediência. Porque talvez esse capítulo 11 passe despercebido para nós. Porque a gente sabe que Deus governa, a gente canta isso. Mas não é tanto assim também. Se não fosse assim, nós não estaríamos vivendo tanta injustiça no nosso país. Talvez nas próximas eleições as coisas mudem. Vai mudar só se Deus quiser, porque Deus é quem governa sobre o Supremo Tribunal Federal do nosso país. É o nosso Deus que governa sobre o governo. É o nosso Deus que domina sobre o Congresso Nacional. É o nosso Deus. Se Ele não quiser, vai continuar assim. Se Ele quiser nos punir, a coisa vai ser pior. Não são outras nações que vão governar-nos. Talvez a nossa perda de ciência de que fato, quem é Ciro, quem é Alexandre, quem são os Ptolomeus, quem são os Seleucidas, quem era Davi, quem são eles todos. Estão todos nas mãos do Senhor. Por nós menosprezarmos ou diminuirmos o poder de Deus sobre a história, é que nós o vemos tão pequeno para governar a nossa própria vida. E a gente vai vivendo do nosso jeito. Mas se você quer obedecer ao Senhor e reconhecer que Ele de fato governa, vamos continuar aqui no capítulo 11 um pouquinho mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nos abençoe. Que revele-se para nós como Rei soberano sobre todas as coisas. Sobre o Senhor que governa, que rege e que sustenta.